Olá e seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. Eu sou André Faria, CEO da Bluesoft, a melhor plataforma de tecnologia para o comércio brasileiro, seja você varejista, atacadista ou distribuidor. Nós somos o melhor parceiro para você gerar resultados com tecnologia de ponta para o seu negócio. E nesse episódio do Gigantes do Varejo, nós vamos explorar uma das 15 maiores redes varejistas do mundo em valor de mercado, e é uma rede que tem todas as suas lojas na Polônia. Então fica um pouco aqui com a gente para conhecer mais sobre essa rede varejista. Muito bem, então hoje a gente vai falar da rede Dino Polska. E antes da gente começar, eu lembro a você que eu não sou analista de valores imobiliários. Esse vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou investimentos em ativos. O nosso objetivo aqui é aprender com as informações desse gigante do varejo. Então vamos conhecer um pouquinho mais aqui da Dino Polska, rede da Polônia, como eu falei para vocês. Então ela está aqui em 12º lugar em valor de mercado, com 7,6 bilhões de dólares, né? Depois aqui do Carrefour, da Metro, da Kesko, todas as redes que a gente já falou aqui nas gigantes do varejo. A Polônia, né, aqui para situar um pouquinho no mapa, ela tem fronteira com a Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Lituânia, Ucrânia e Belarus. Então a gente pode ver aqui mais ou menos onde o país está localizado. Aqui é uma foto da capital do país, né? Então é muito parecido aqui com outros países da Europa que a gente já viu. E ela tem lojas normalmente pequenas, assim, que vão ser consideradas pequenos supermercados, né? Quase que conveniência, mas com um mix de 4.000 itens mais ou menos. A gente vai observar um pouco mais dessas características. Muitas das lojas são parecidas com essa aqui que a gente está vendo na imagem. Então são lojas relativamente pequenas, tem cerca de 4.000 itens, não tem grandes depósitos, quer dizer, a área de venda é basicamente o estoque que está disponível. Isso requer uma malha logística muito bem desenvolvida para poder distribuir as mercadorias por todo o país. Já são mais de 1.500 lojas, como a gente vai ver mais à frente. Então, eles têm essas características, né? Usa energia solar, conceitos sustentáveis, aí de encontro com essas tendências todas de ESG, que são muito valorizadas, como a gente sabe, lá na Europa, né? Aqui um pouquinho de uma visão por dentro da loja. Essas são imagens para divulgação da própria rede, que estão disponibilizadas no site de relação com investidores. Então, só para a gente se situar um pouquinho aqui, como é o look and feel aqui da loja, né? Aqui tem um vídeo rápido também que gostaria de passar para vocês poderem ver um pouquinho mais antes da gente entrar nas informações. Aqui o CD, né? Vê um CD de mais de 70 docas. Esse é apenas um dos CDs, a gente vai ver mais à frente também essa questão logística. Agora vamos ver um pouquinho da loja, né? Muito bom, acho que a intenção aqui do vídeo, então, para a gente conhecer um pouquinho do CD, ver um pouquinho da loja, né? Pequenos trechos, para poder tangibilizar um pouquinho mais como é essa rede. Não sei se deu para perceber, mas aquela loja que eles mostram no vídeo é uma loja muito parecida com aquela loja conceito que a gente viu com as placas solares, então todas seguem mais ou menos esse padrão. Aqui um pouquinho da penetração, né? Então olha que interessante. Essa é uma rede que está com crescimento bastante rápido. A gente vai ver o número de lojas que são abertas por ano. O ano passado, se não me engano, já foram mais de 230 lojas abertas, né? Então eles foram incluindo centros de distribuição. São esses pontos amarelos aqui que a gente pode ver ao longo dos anos, né? Se a gente olhar em 2010, eles tinham apenas 111 lojas e começaram abrindo as lojas ali ao redor desse centro de distribuição, que é esse ponto amarelo que a gente vê no mapa. No segundo desenho, a gente percebe que eles precisaram abrir um segundo CD, que foi fundamental para continuar depois penetrando aqui por toda a Polônia, por todo o país, né? Então a gente vê que são muitas lojas, lojas pequenas, mas bastante lojas. Eles estão procurando essas regiões com maior densidade e eles ainda entendem, né,
que existe muita oportunidade para continuar essa expansão. A gente consegue ver aqui que tem uma área, né, 100 pontinhos vermelho grande no mapa, que é uma das áreas que eles devem continuar expandindo, e tem outras áreas ainda aqui mesmo, onde já tem loja, que tem oportunidade. Eles foram fazendo esse movimento muito bem, de 2010 para 2020, conseguindo fazer esse rollout, essa abertura de novas lojas e novos CDs também com bastante eficiência, né? Então isso serve de inspiração para quem pretende ter um grande número de lojas, aí um modelo padronizado que vai crescendo bastante. Aqui a gente vê também a quantidade de lojas, como foi aumentando, né, ao longo dos anos, então dá para perceber que eles são muito consistentes na abertura de lojas. Começaram em 2011 ali com 154 lojas e a gente vê já que no mês 9 do ano passado, né, 2021, já tinham 1.700 lojas, né, 1.706 lojas. Então, realmente, eles estão sendo bastante consistentes na abertura de lojas nos últimos anos. Aqui um pouquinho de valor de mercado, então um investidor que acreditou, né, 5 anos atrás ali na companhia, teve 590% de valorização no patrimônio investido, né, então o mercado viu com bons olhos. Naturalmente tem uma pequena queda aí nos últimos meses, né, renda variável não só sobe, mas não necessariamente é um indicativo de que a companhia está indo mal. Na minha perspectiva, pelos números que eu pude ver, acho que é uma companhia que deve continuar crescendo aí pelos próximos anos, e que está numa boa trajetória. A gente vê aqui alguns dados tirados, tá, dos relatórios. Então, aqui basicamente eu estou usando o relatório do último quarto, né, do último trimestre, que foi divulgado pela companhia no site de relacionamento com investidores, e também o relatório anual, né, que foi o último que saiu, foi de 2020, para fazer alguns cálculos aqui para a gente poder conhecer um pouquinho melhor a loja. Então, aqui eles estão exibindo uma tabela para nós que mostra o número total de lojas, né, como a gente viu 2020, 1.473, o número que a gente viu de 1.700 e poucas lojas é o número ainda provisório do final de 2021 que não saiu, por isso que aqui acaba em 1.473. Quando a gente vê aqui a quantidade total de metros quadrados de área de venda, se a gente divide um pelo outro, a gente chega no número médio aqui. Então, quer dizer, uma loja daquela que a gente viu, a vista aérea da foto do drone, né? Quanto tem mais ou menos uma loja daquela? Então, 400 metros quadrados de loja. Então, lojas realmente pequenas, né? Então, aqui tem mais um exemplo de uma loja dessa, já inserida num bairro, numa comunidade, né? Um pouquinho menor do que aquela outra que nós vimos antes. Uma loja bem parecida aqui com o modelo de conveniência, né? Então, aqui mais uma foto de outra loja. A gente vê que todas seguem um padrão similar. Lojas de proximidade, lojas de bairro, né? Aqui é a vista de dentro da loja. Apesar da loja ser pequena, né, ela consegue ter um mix interessante também. Então, ela fala aqui que as lojas oferecem, né, aproximadamente 5.000 SKUs, 5.000 itens diferentes nessas lojas. A grande maioria dos itens que são oferecidos são alimentos. Então, apenas 13% dos itens são do não alimentar. 49% são não perecíveis e 38% perecíveis aqui. Esse número varia levemente de um ano para o outro, mas ele segue esse mesmo padrão. A gente consegue ver aí nos últimos 3 anos que está muito próximo, né? Então, esse é o conceito da companhia. Isso foi tirado de um slide de 2016, né? Então, mais antigo, lá quando eles estavam ainda, né? Começando a aumentar esse projeto de expansão deles, mas que a estratégia a princípio não mudou. Então eles já falavam de 5.000 itens, já falavam nesse foco bastante grande no alimentar, uma produção própria de carne, produtos de marca própria. Lembra bastante também redes aqui do Brasil, né, de certa forma, como o Dia Group, por exemplo. Então eles têm preços competitivos, transparentes, né, fazem promoções pontuais. Naquela época eles só tinham 628 locais, a gente viu que expandiram, né, mais de 1.000 lojas, né, de lá para cá. Então, procurando lojas regionais, locais com bastante fluxo, lojas de proximidade, com estacionamento, né, aproximadamente 400 metros quadrados por loja, um design consistente. Então, você entra numa loja deles, sabe que está numa loja deles, tem aquela característica, como a gente viu, são muito padronizadas, muito parecidas. Eles têm um sistema de logístico próprio, com seus próprios CDs.
levam muito a sério ter sistemas de tecnologia eficientes, né, e ter um marketing também com baixo custo, né, um marketing eficiente. Então, aqui a gente consegue ver um pouquinho do modelo operacional deles, né? Isso é muito interessante, porque é um posicionamento, né, que eles estão fazendo aqui, com consistência e que está tendo bastante sucesso. Então, eu gosto de mostrar esse tipo de coisa para vocês olharem para as redes e pensarem sobre esses conceitos, quer dizer, como que você se posiciona em relação à marca, em relação à logística, enfim, em relação à metragem, né? Quantos metros quadrados idealmente uma loja minha precisa ter para ter sucesso? Como eu me diferencio dos meus concorrentes? Por que a minha empresa é única e é diferente das demais? Então, esse tipo de visão mostra um pouco disso para a gente, né? Como que a Dino está se posicionando. Como a gente viu, né, nas imagens, então eles estão fazendo investimento relevante em placas fotovoltaicas, né, para geração de energia. Então, isso também, como a gente falou, vai de encontro com a questão do ESG, da redução da emissão de CO2. Aqui reforçando que o alimentar é o principal mix da loja, né? Já era desde aquela época, quando eles lançaram essa apresentação em 2016 para os investidores. É uma companhia que vem numa crescente interessante de receita, numa crescente interessante de EBITDA. Então, não é só aumentar lojas, é também gerar mais lucro, é também aumentar a eficiência, né? Aqui a gente vê também que não é uma companhia que está muito endividada. Então, basicamente, com 1 ano de EBITDA, ela paga todas as dívidas que tem. Então, é uma relação bastante interessante aqui também, né, de endividamento, né? Não pode ser considerada uma companhia alavancada, tá bem estruturada nesse sentido financeiramente. Aqui a gente vê que eles têm uma previsão de manter esse crescimento, né? Eles estão mostrando para a gente, nos últimos anos, a quantidade de lojas que foram abertas, e que eles pretendem, então, manter essa crescente aí de abertura de lojas, né? Lá no slide anterior eu falei trimestre, mas o número estava consolidado do último ano, tá? Então, 2017, 147, 2018, 202, 2019, 243, 2020, 255, 2021, 234. Bem, aqui a gente pode ver, né, a abertura de lojas é bastante agressiva. Então, eles saíram ali de 2016, 628 lojas, para chegar, como a gente viu, 1.706 agora, em 2021. Então, a gente vê que eles abriram 147 lojas em 2017, passou para 202, 243, 255, depois 234. Então, eles pretendem continuar com essa crescente de abertura de lojas até 2025, né? Então, aqui tem um plano bem estruturado para os próximos anos. É uma companhia que, de novo, está crescendo muito e continua acelerando aí para melhorar todos os seus indicadores. Bom, pessoal, é isso. Então, aqui fica mais um gigante do varejo de referência para todos nós. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais essa empresa. Eu não fazia ideia que tinha um varejo tão relevante assim, com lojas de proximidade na Polônia. Então, foi uma grata surpresa. Fiquei muito contente de poder conhecer um pouquinho mais. Sem dúvida, pode servir de inspiração aqui também para o nosso varejo brasileiro. Então, deixa no comentário, conta aqui para mim o que você achou de conhecer essa rede Dino Polska. Muito bem, espero que você tenha gostado desse episódio. Então, não esquece de deixar o seu comentário aqui no YouTube, deixa o seu like também e se inscreve no canal, aperta o sininho para que você sempre seja o primeiro a saber dos nossos novos episódios. Muito obrigado e até o próximo episódio.